Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Hoje nós vamos montar o motor do eixo X da nossa impressora Prusa Mendel IT2 e vamos remontar a base da mesa aquecida do eixo Y, que a gente desmontou porque precisava dos parafusos na aula passada. Então vamos lá? Roda a vinheta. Bom, pessoal, para a montagem desse eixo X, nós vamos precisar de mais um motor, vamos precisar do pinhão do motor, né, a polia que traciona a correia. Nós vamos precisar de mais um tanto de correia que tem aqui. Que mais? Parafusos 3 por 10, 3 milímetros por 10 milímetros. As arruelas de 3 milímetros, porcas também de 3 milímetros. Nós vamos precisar de duas porcas de 8 milímetros e 4 arruelas de 8 milímetros. Que nós vamos fazer um eixo dessas barras roscadas que a gente usou para montar a estrutura, corte uma com 5 centímetros. Então a gente vai precisar dessa barra roscada de 5 centímetros, o rolamento, mais as guias do rolamento, e dois prendedores de correia dentada. Então é isso que a gente vai precisar para essa montagem. Aqui só ficou faltando os mesmos parafusos que a gente vai precisar para montar a base da mesa do eixo Y, que são os parafusos 3 por 20, que são um pouco mais compridos, eles têm 2 centímetros de comprimento. Nós vamos precisar também para fixar essas presilhas da correia dentada. Mas a gente vai começar a montagem, daqui a pouco eu vou sair para comprar esses parafusos, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar o rolamento dentro das guias e montar igual nós já fizemos para os outros eixos. Então basta colocar o rolamento dentro da sua respectiva guia e montar a guia dentro da outra, igual a gente já fez. Então aqui precisa ter um pouco de paciência, precisa lixar as peças para que elas encaixem, tirar as rebarbas. Desbastem o material que for necessário para que uma guia entre dentro da outra. É um pouco chato esse procedimento, mas é importante. Aí. E nós temos mais um rolamento com guia montado. Feito isso, agora nós vamos montar esse rolamento na impressora. Bom, a montagem acontece nesse suporte do eixo X, que é o do lado direito, marcado com a letra R. O do outro lado é o suporte do motor. E esse lado é o suporte do rolamento com a guia e onde vai passar a correia desse lado direito. Lembrando que está do lado esquerdo aqui porque eu estou com a impressora virada ao contrário, né? Essa é a parte de trás da impressora, onde vai o motor do eixo Y, é a parte de trás, então por isso que está no meu lado esquerdo aqui. Então vamos lá. A gente começa essa montagem passando o parafuso de 50 milímetros nesse buraco, de forma que a gente possa adicionar uma arruela desse lado, do lado de dentro, e uma porca de 8 milímetros também do lado de dentro. Aí do lado de fora nós vamos adicionar duas arruelas para dar o espaçamento suficiente. Se precisar, pode adicionar mais arruelas se não der o espaçamento. E o rolamento, ó. Então o rolamento ele tem que rodar livre do suporte do eixo, mais uma arruela e mais uma porca. Então nós temos o nosso guia da correia dentada já instalada desse lado. Vamos começar a trabalhar agora do outro lado, instalando o motor. E antes de instalar o motor, nós vamos instalar o seu devido pinhão com a chave Allen que eu comprei. Então lembrando que o meu motor ele tem o chanfro aqui.
E eu vou instalar o pinhão com o parafuso alinhado no chanfro. Eu vou só encostar o parafuso, porque eu ainda tenho que ajustar a correia dentada. Eu não sei se esse pinhão vai precisar ficar mais para dentro do eixo do motor, mais para fora, ou ao contrário, não sei, vamos ver. E agora eu tenho que fixar o motor aqui, ó. E a fixação são com os parafusos de 3x10. E vou prender. Parafuso 1. Aqui são 3 parafusos. Por causa do formato da peça, né, que sustenta o motor. O suporte do motor ele só tem 3 parafusos. Aqui o ideal é o seguinte, é soltar um pouco os outros 2 parafusos, prender o terceiro. Aí, agora sim. Agora que prendeu, aí pode apertar todos os parafusos. Não precisa exagerar, mas precisa ficar bem firme. Então é isso. Deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui. Porque agora nós vamos fazer a montagem da correia que vai passar pelo motor, pela polia e vai prender aqui no centro, no carro do eixo X. Primeira coisa que nós vamos fazer é que no carro do eixo X a gente vai precisar colocar as porcas de 3 milímetros e eles têm, e aqui no carro do eixo X tem uma embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é uma coisa que meio que faltou mostrar, ó. É o alojamento das porcas. Então nós vamos por baixo colocar essas porcas de forma que elas fiquem no alojamento. E como a gente já sabe, a gente precisa usar o truque com o ferro de solda. Então eu vou esquentar, aqui vai ficar até um pouco complicado, mas vamos lá. Vou esquentar o ferro de solda e colocar a porca usando a temperatura para alargar o alojamento. Enquanto isso eu vou cortar um pedaço de correia dentada de 1 metro também, igual eu cortei aquele outro. Pronto, vou cortar 1 metro aqui. E é o que a gente vai usar para passar de um lado para o outro aqui. E ela vai ficar assim com as presilhas aqui. Aqui para facilitar vocês podem usar algum prendedor. Na verdade eu estou vendo aqui ao contrário, hein? A emenda não acontece por cima, ela acontece por baixo. Então a gente vai ter que andar tudo, jogar a emenda para baixo, ó. Então ela acontece aqui a emenda. Tá? Passando por cima aqui a correia dentada inteira. E embaixo é onde a gente vai fazer a emenda, ó. Ficando exatamente assim. Mas por enquanto o que eu vou fazer é simplesmente fixar as porcas aqui embaixo. Então o que eu faço é colocar a porca no ferro de solda e uso o ferro de solda. Deixa eu subir um pouco o eixo, que agora como os eixos estão montados, começa a ficar um pouco mais difícil. Então eu vou subindo, girando os eixos Z manualmente para poder levantar o carro do eixo X, que ele está. O eixo X é suportado pelo eixo Z. E aí levantando um pouco eu consigo colocar o ferro de solda em uma posição mais perpendicular. Entrou no plástico, a gente pode tirar o ferro de solda. Deixa eu fazer aqui, eu já filmo como é que ficou lá mais de perto. Os parafusos ficam um pouco... As porcas, na verdade, elas ficam até um pouco tortas. Deixa eu filmar com zoom, peraí. Pronto. A gente pode ver aqui por baixo que as porcas estão nos seus respectivos alojamentos. E que elas estão um pouco tortas, mas isso a gente consegue alinhar antes mesmo de montar. Peguem um parafuso, passem, aperte o parafuso para que a porca alinhe e fique mais reta. Façam um aperto, deem uma tração
a porca vai para o seu lugar certo. E aí depois, com ela alinhada, a gente pode fazer a montagem. Ó, essa daqui dá para ver que ela tá bem torta. Então eu vou alinhar todas elas e a gente continua a montagem depois que eu comprar os parafusos mais compridos de 20 milímetros. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma filmagem mais de perto aqui, porque eu detectei um outro problema, que é o alinhamento entre o pinhão do motor e o nosso rolamento aqui. Se eu conseguir fazer uma filmagem aqui, no olho eu consegui ver. Mas olha só, eu acho que dá para ver na filmagem também que existe um desalinhamento do pinhão do motor, ele sai a correia dentada e faz uma inclinação para a esquerda. Então eu vou ter que fazer o seguinte, tirar esse pinhão do motor, virar ele de ponta cabeça e colocar de novo para que o trilho, aqui onde passa a correia dentada, fique mais próximo do bloco do motor para ficar mais alinhado com esse rolamento, tá bom? Então eu vou fazer isso. Vamos deixar uma pequena folga entre o bloco do motor e o pinhão. Alinhar o parafuso no sulco do eixo do motor. Vamos voltar o motor ao seu lugar. A fiação, eu vou jogar ela para cima, para poder juntar com a desse outro motor aqui, ó. Pronto, o motor de volta no lugar, vamos passar a correia. Tá, vamos verificar o novo alinhamento. E agora me parece mais natural. Me parece que não está forçando para nenhum lado. Ah, agora sim. Tá bem melhor. Então pronto. Então isso finaliza a instalação da correia dentada no eixo X e nós vamos só agora prender e regulá-la. E remontar a mesa do Y, né? Mas a gente já faz isso. Bom, pessoal, é isso aqui. Consegui as peças. São os parafusos 3x20, porque eles são de 3 milímetros e eles têm 20, deixa eu ver quanto tem esse aqui é mais, né? 25. Esses são de 25. Mas é suficiente para eu poder prender as guias lineares, né? Na base do eixo Y e também aqui as travas da correia dentada no eixo X. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui um esticamento da correia, seguindo aquela regra de que tem que chegar até a metade da distância entre as duas correias e não pode ficar nem muito mole nem muito preso. Como as porcas a gente já inseriu elas no alojamento correto, então é só realmente colocar o parafuso. Só tomem cuidado para que a correia dentada fique no sulco certo da braçadeira da correia. E vamos apertar um dos lados. E aí a gente aperta um lado e estica o outro. Então certifiquem que os dentes estão entrando aqui nos sulcos corretos, que é bem no centro da peça da braçadeira. E aí pode apertar. Pronto, com um lado apertado, vamos esticar e verificar. Eu acho que assim tá bom. Então vamos lá, vamos travar a última braçadeira. Pronto, a mesma coisa, certifique-se que está passando bem no centro da peça, da braçadeira. E vamos apertar, dá tração aqui com a mão mesmo, não precisa usar ferramenta especial nenhuma. Dá tração com a mão mesmo e aperta. Bom, pessoal, depois de suar bastante aqui, eu consegui fazer o encaixe. E agora, vamos ver se eu consigo fazer a regulagem. Aí, consegui. Tá bem no centro.
Eu acho que tá bom. Puxem na mão mesmo, só para dar atenção, e terminem de parafusar para segurar essa regulagem no lugar. Pronto, com isso feito, o carro X vai se movimentar agora através do motor. Então é isso que a gente precisa. Talvez tenha ficado um pouco tenso demais aqui, vamos ver. Com o carro aqui, ó, até a metade. Então acho que tá bom. Então é isso, depois a gente trata essas rebarbas aqui de alguma forma. E pronto. Estamos com o eixo X instalado e funcionando. E pronto, é isso. Então vamos lá, vou reconstruir a parte de baixo. É só colocar os parafusos de volta lá, a gente já fez essa montagem. E a impressora vai estar pronta para receber a eletrônica e também o extrusor, a parte extrusora, né? Mas eu vou fazer a primeira montagem da eletrônica, porque aí já dá para começar a operar, ver ela funcionando mesmo sem o extrusor. Dá para ver ela trabalhando todos os eixos e ver se está tudo em ordem. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula que a gente começa aí com essa parte de eletrônica.